Salve, salve família, tô aqui pra mais um vídeo. Guys, o mangá de hoje é um tanto quanto suspeito. Sinceramente, ele vai te surpreender. Mas reviravoltas e a história parece ser bem interessante. Também, pela primeira vez, não é um compilado do TikTok. Deu muito trabalho. Então se gostou, dá um like aí. Bora pro vídeo. Capítulo 1. A Estudante Misteriosa. Em mais um dia aparentemente normal, em uma escola japonesa, nosso protagonista é um professor, e ele tá se preparando pra fazer a chamada. Ele chama pelo nome Iguchi, está presente. Pelo nome Kikuchi, também está presente. E agora, Sumiko Tomugi, aparentemente ela também está presente. É uma garota que se destaca muito dentro da multidão, e muito cintilante. Nosso prota fica impressionado. A rapaziada começa a perguntar qual é dessas flores que ela tava carregando. Ela faz uma cara uma bobinha e fala, desculpa. Ela vai tirar agora mesmo da mesa, tá ligado? E sai saindo com a carinha de pastel. Ai, que atrapalhada, né, guys? Ela realmente é uma doce garota. Porém, ainda tem alguns murmurinhos. Os caras rindo, depois umas garotas abusando. O nosso prota começa a perguntar que tipo de atmosfera é essa. Ela tá sofrendo bullying, será? O tempo se passa e ele vai ter que trocar uma ideia com os outros professores. Bom, ele ainda não tem certeza, mas tinha um vaso na mesa do estudante. O outro professor fala, realmente, definitivamente isso aí é bullying. Do jeito que o nosso prota suspeitou, velho. O outro homem pergunta, qual é o nome dessa aluna que tá sofrendo bullying? Sumiko Tomugi. Tomugi, né? Isso é bem triste, na real. Ele pergunta se o Sasaoka Sensei já sabia. Bem, não. Ela sempre foi muito tímida, sabe? O Sasaoka fala que o mundo das crianças pode ser bem cruel às vezes. Alvos desse tipo são bem fáceis. Nosso sensei pergunta, será que é mesmo? Volta pra casa, começa a chover muito, família. O prota tá correndo desesperada. E ao chegar pra se abrigar da chuva, olha que ele encontra. A garota tímida e misteriosa. Depois de limpar os óculos, ele percebe que ela tá ali do lado dele. Ele fica meio sem acreditar. E ela dá um oizinho pra ele. Os dois então decidem começar a trocar uma ideia. E então acontece, família. Aquele silêncio ensurdecedor, véi. Será que agora é a hora dele perguntar sobre o possível bullying que ela tá sofrendo? Já que ele é o professor, ele tem que fazer algo a respeito, né? É até esquisito pensar que uma garota assim tá sofrendo bullying, né? Ela parece ser mó bobinha. Enquanto ela tomou uma bebida, o sensei encara ela. Parece que tava muito bom. E bom, será que ele quer um pouquinho? Nosso sensei fica meio corado. Ele vai passar dessa vez. Ou será que esse sensei tá mal intencionado, família? Bom, ele começa a pensar que ele tem que se reerguer. Decide chamar pelo nome dela. Ela olha pra ele. Decide perguntar como é que tá indo na escola e tal, né? Ela responde que tá indo de boa, tá indo normal, ela acha. Bom, como ele pode dizer sobre o incidente do vaso aquele dia? Aquilo? Parece que foi a colega dela, Mukai, que colocou aquilo lá. Ué, ela pergunta o que foi? Ela vai explicar o que aconteceu. Meio que foi assim. A Mukai gosta do Kimura, mas o Kimura gosta dela. Então ela acabou rejeitando o Kimura, tá ligado? Parece que essa tal de Mukai não gostou muito disso aí. O sensei pensa, pô, agora faz um pouquinho de sentido. Ele monta a linha do triângulo amoroso aí. Mas ele também fala que parecia que os estudantes estavam fazendo vista grossa. Ela responde que sobre isso, o Kimura é o capitão do time de beisebol e é muito popular, né? Parece que essa tal de Mukai veio de uma família de médico rico. Então meio que não é surpresa que haja muitos puxa-sacos entre eles, né? Nossa, até que o contexto por trás disso bate muito bem, né? Ele tá impressionado com quão verossímil essa história é. Quão bem ela presta atenção nas coisas. Ele fala que ela realmente percebe tudo que tá à volta dela, né? Bom, de qualquer forma ele fala que não precisa dela ficar preocupando muito com isso. O professor dela, ele vai tomar conta dessa situação. É o dever dele, afinal. Ela fala que, tá tudo bem. Ela meio que tá acostumada com isso já. Ué, mesmo? Ela fala isso tão casualmente, tá ligado? Talvez essa menina seja mesmo especial. A chuva passou, eles estão vindo embora. E ela pergunta o motivo dele ter se tornado professor. Bem, vamos ver. Meus pais também eram professores, então acho que eu naturalmente me interessei por isso. Entendi. Do nada as duas mãos vão ao encontro. O nosso prota não entende nada. Porque ela pegou na mão dele. Entra totalmente em modo de defesa. Já gira a mão dele na hora. Ela olha pra ele e faz essa carinha aí. Ele pergunta o que ela tá fazendo. E ela responde, Hattori Sensei, você é um mentiroso. Você realmente não se importa em ser professor, né? Ele fica sem reação. E ela decide que tá na hora de dar um tchau. E fala que é até amanhã. Dá as costas e começa a caminhar para sua casa. Entretanto, nosso professor ainda está meio em choque. É a chegada da noite. Olha o gatinho gordinho. Nosso sensei já começa com a relação com o gatinho dele. Dá início à sua rotina pós-trabalho, enquanto pensa naquilo que aconteceu. Ele ficou confuso não porque ela segurou a mão dele, mas sim porque ela acertou na mosca. Ele pensa que realmente tem um motivo para ele ter se tornado professor. Na verdade, ele se tornou professor sem uma razão em particular. Ele fica mentindo pra ele mesmo. No final, ele é uma pessoa sem propósito de vida. É meio embaraçoso uma estudante 10 anos mais nova que ele conseguir ver essas entrelinhas. Sumiko Tomugi. Aquela criança é fora do comum, tanto no sentido bom quanto no ruim. Deve ser por isso que ela atrai tantas pessoas. Do nada, jumpscare de furry. Meu Deus do céu, o professor é furry. Não, era só o gato dele mesmo. Sinceramente, ele pensa que talvez esteja ficando meio maluco. Entretanto, na escola, uma notícia. Mukai fala.
Hattori-sensei, tenho certeza que a Tomugi tá fazendo namoro compensado. Uma GP. Ele fica sem reação ao ouvir isso. Ela viu. Ela estava à noite com um homem no distrito. O cara era um homem velho. E não tem como confundir ele com um namorado ou algo do tipo. Ele tem que tentar fazer alguma coisa. Ele começa a pensar que isso é meio que impossível. Tem chance que alguém como ela faria algo assim. Mas ele responde que tá bom, ele vai dar uma olhadinha nisso. E a Mukai vai embora. Será que ela tá inventando isso só pra derrubar a Tomugi? Que golpe baixo, Mukai. Ou era o que ele pensava? Porque ele acabou vendo tudo. Ela realmente tá agarrada com o velho. Ele não consegue acreditar. Isso é sério, Tomugi. Ela realmente tá acompanhada com o velho. Porém, talvez seja um mal entendido ainda. Ele realmente não parece com o namorado dela. Tá mais pra um pai ou algo assim. Não dá pra dizer que isso realmente é um namoro compensado. Ele vai continuar investigando um pouco mais a fundo. Eles chegam no metrô. Realmente era o que a Mukai pensava. Ele tá colocando a mão nela. E ele entrega um envelope logo em seguida. E ela pega. O sensei pensa, um envelope com dinheiro, então ela tá claramente tramando algo ruim. Tem chance dela fazer isso, não é possível. Ele se pergunta por que isso tá acontecendo. Ele não tem palavras. O que ele deveria fazer na situação, velho? Fingir que não viu nada? Ele está completamente perdido em pensamentos. E lembra das palavras que ela falou ontem. Que ele é um mentiroso. Ele realmente não se importa em ser professor. Parece que ele tá decidido. Ele realmente tem que fazer alguma coisa. Ele aperta os punhos e se levanta. Mesmo que ele não seja perfeito, ele ainda se considera um professor. Ele olha na direção dos dois e vê o velho abraçado nela. Ele respira fundo. Finalmente cria coragem. Não, ele desistiu mesmo. Ele tá com maior medo. Meu Deus, guys, que fez essa merda, hein? Sensei percebe algo. Uma mão no peito do homem. Ela acabou de empurrar ele. Garota fofinha e cintilante. Acabou de jogar aquele cara nos trilhos do trem. Que foi isso? E ele enfim é atropelado. Na frente da garota. Sangue voa em sua direção. Ele não consegue assimilar o que aconteceu. O que será que a mão da vítima vai parar na cabeça dele? O que diabo foi isso que acabou de acontecer? Ele não consegue segurar o vômito. E a Tomugi enfim percebe que ele tava ali. E a reação dela foi curiosa. Já que ela começou a rir. Não, ela começou a gargalhar. O Prota olha pra ela. Na vida cotidiana dele, foi um demônio ou um anjo que desceu? Capítulo 2. A verdade sobre o passado. Estamos há 10 anos no passado. Nosso professor está caminhando. E uma de suas alunas dá bom dia. Ele nota que essa aluna tá usando brinco. Chama pelo nome dela. Estudantes não podem usar brinco, né? Ele pergunta qual é desses brincos aí. A aluna fica meio desnorteada. Parece que ela foi pega. Segundo as regras da escola, esses brincos têm que ser confiscados. Ela então entrega o brinco pra ele. Prota então pergunta, foi ela mesma que comprou? E ela responde que na verdade não. O namorado dela deu de presente. O sensei fica surpresa. E acaba que decide devolver o brinco pra ela. Vai ser o segredinho dos dois por hoje. Ela fica muito feliz. E ele fala que é melhor ela tomar um pouco mais de cuidado. E já pula pra abraçar ele, guys. No caminho pra escola, os dois começam a trocar uma ideia. Ela pergunta como ele lembra o nome dela, já que ele só tá dando aula há apenas 3 dias, né? Nosso professor responde que ele não tem nenhum skill especial. O mínimo que ele poderia fazer é aprender pelo menos o primeiro nome de cada estudante. Todos os primeiros nomes? Ela pergunta. Exatamente, Antomita. E ela então complementa. Uau, Hattori-sensei, você definitivamente é um professor ideal. E o nosso professor fica bastante feliz com isso. Porém, nem sempre as coisas são assim. O professor acabou de receber uma notícia. Falaram pra ele que a Tomita pulou no rio. O outro professor confirma. Ele não sabe os detalhes, mas aparentemente ela se jogou de lá. Parece que ela era muito zoada na escola. O velho pergunta se o sensei não sabia de nada disso. Ele responde que não, é claro que ele não sabia disso. Ele é apenas um professor normal. E ele não pôde deixar de ir no enterro da Tomita. O clima estava bem pesado, e ele acaba observando as garotas conversando ao fundo. Aparentemente eram as valentonas, zoando a morte da coitada. O sensei não pôde disfarçar a cara de espanto ao ver a natureza humana. E de repente ele acorda. Parece que voltamos aos tempos atuais. Era apenas um sonho ou lembrança do sensei. E então ele tem que ir trabalhar. Chegando lá, o outro professor fala pra ele. Ele escutou o que aconteceu ontem, que o Hattori presenciou aquele acidente com o homem no metrô. Que destino terrível. Bêbado do nada cai lá nos trilhos. Deve ter sido bem traumatizante, né? Chegando na classe, ele vai ter que fazer a chamada novamente. Kiguchi, presente. Kikuchi, presente. No momento que ele vai falar Sumiko Tomugi, o coração dele para. Entretanto, ela continua ali e responde a chamada normalmente. O Hattori tá completamente em choque. Ele decide tirar um tempo para descansar no terraço. Tem muita coisa que ele precisa digerir ainda. Entretanto, ela aparece lá. Tomugi foi até o telhado. Ela fala que foi ele, que falou que aquele velho estava bêbado e caiu. Ela pergunta por quê. Afinal, ele viu toda a verdade, não viu? Viu ela empurrando aquele homem com as próprias mãos. Droga, aquilo não era mesmo um sonho. Ele pensou que era um sonho? Tá de sacanagem, né, sensei? O Hattori complementa. Ele instintivamente pensou que ele deveria proteger os estudantes. Aquele velhote estava tocando o corpo dela. Um professor ele não deveria deixar isso barato. Ele tinha que proteger ela de alguma forma. Mesmo ela jogando ele nos trilhos, ele ainda acredita
acredita que foi legítima defesa. Nossa, ela agradece. Ela nunca imaginou que o sensei tinha pensado tanto sobre. Mas tem um porém ainda. É que na verdade não foi difícil pra ele, né? Ele fica sem reação. Ela fala que quando empurrou o cara nos trilhos, a situação meio que se tornaria problemática realmente. Se um dos alunos dele cometer assassinato, a atenção vai virar pra ele, já que ele é o orientador, né? Seria bem problemático. Ele tira a mão dela. Que diabo ela tá falando, velho? Porque ela tá pensando algo como isso. Ela pergunta, então é isso? O sensei fala tão de boa, falando que tá fazendo tudo pelo bem de um aluno, mas no fundo talvez ele não seja assim. Ele responde que isso não é verdade, porque ela tá dizendo essas coisas, e o que faz ela pensar tudo isso? Ela segura a mão dele e encara diretamente os olhos dele. Decide responder, é porque tá tudo escrito na sua cara, sensei. Que problemático. No final das contas, quem morreu foi só um velho tarado. Eu vou simplesmente mentir pra polícia. O professor entra em choque. Isso tá escrito na cara dele? Ela responde que tava brincando, era só uma piada, e solta a mão dele. O clima tá muito estranho. Mas espera, parece que a aula vai começar, né? Ela decide que vai voltar correndo pra classe. Se vira e fala, caso ele queira reportar pra polícia, é melhor ele ir logo. Ela não se importa. O Hattori Sensei fica em choque. Ele não tá entendendo o que na Terra tem de errado com essa mina, velho. De novo ela fez aquela cara. É como se ela realmente visse através das pessoas. Isso é ridículo. Não tem como algo desse tipo existir. O tempo se passa e tá rolando um jogo de basquete. Tá rolando uma disputa entre a Mukai e a Tomugi. E em determinado momento do jogo, a Tomugi cai no chão. Parece que ela se machucou. O professor pergunta se tá tudo bem com ela. Se ela quiser ir pro banco, tá tudo bem. Mas não, ela vai continuar. O sensei tá apenas observando. E então o jogo continua. O plano da Mukai agora é acertar o nariz da Tomugi. No momento que ela vai se virar, a Tomugi tava esperando por isso. Ela desvia no mesmo momento, fazendo a Mukai se desequilibrar e cair. Nossa, parece que o meu pé escorregou. E ela leva o pé em direção à cara dela. Vai com toda a força para o chão. Todo mundo que tava lá entra em choque. Mas ela propositalmente errou. Porém, foi em paralelo para a cabeça da Mukai. O professor vai correndo e pergunta se tá tudo bem. E a Mukai começa a chorar. Começa os murmurinhos. Qual foi o propósito disso? O que essa garota tinha na cabeça para fazer isso? A única coisa que o sensei começa a pensar é: será que ele salvou um monstro terrível? Quanto tempo se passa, o professor só consegue pensar uma coisa. Será que ele deveria ligar logo pra polícia? Porém, de repente, alguém chama. O que aconteceu? O outro professor pergunta se já leu as notícias. Algo realmente sério acabou de acontecer. Uma verdade foi revelada sobre aquele velho que morreu na estação. Ele é um dos suspeitos do incidente de 20 anos atrás. Ele é um criminoso. O quê? Um assassino procurado de 20 anos atrás. Culpado do incidente Gemini. A arma do crime e filmagens foram encontrados. Ele não tá entendendo nada. Enquanto o outro professor fala com o sensei, ele ainda não escuta. O tempo se passa e as notícias continuam a ocorrer. E ele foi até o túmulo da Tomita, a aluna dele que morreu há muito tempo atrás. E lá ele encontra a mãe dela. Tava agradecendo a consideração dele por passar lá todos esses anos. Polícia e justiça, eles não ligam pra pessoas como ela. Segundo as notícias, ela se jogou. E algum dos rumores que circulavam era porque ela era vítima de bullying. Porém, a investigação já foi fechada. E a escola, com medo de se queimar, cortou essa história de bullying. Enquanto pensa nisso tudo, ele continua assistindo o noticiário. É a irmã da vítima do velho. Ela está chorando. Finalmente a justiça foi feita. O prota nem sabe mais o que é certo e o que é errado. Bom, o tempo se passa. Novamente o professor está fazendo a chamada. Tomugi, presente. Chupo, presente. Mukai. Ué, cadê a Mukai? Parece que ela não veio na aula hoje. E começam os rumores. Será que foi por causa daquilo que aconteceu semana passada? Aquela parada que a Tomugi fez com a cara dela. A Mukai tava chorando, né? O pessoal pensa que ela foi assustadora. O professor tá bastante preocupado. Entretanto, o tempo se passa e ele tá limpando o laboratório. E de repente alguém chama por ele. É a Tomugi novamente. E pergunta o que ele tá fazendo. Ele fica em silêncio e responde. Ele viu o noticiário. Ele pergunta se ela já sabia de tudo desde o começo. Que aquele cara na verdade era um serial killer. Ele não sabe o que ela tá pensando mais. Ela encobriu toda essa verdade por ela mesma. E depois fez aquilo. Porque ela não foi falar com a polícia, porque ela foi fazer justiça com as próprias mãos. Ela responde que é porque a polícia na verdade é ineficiente. Que? A razão pelo Gemini Incident, o incidente das gêmeas, só se deu porque a polícia foi negligente. Também porque aquele cara tinha bastante conexões. O prota fica surpreso. Ela descobriu tudo isso por conta própria. Ela já sabia desde o começo que não podia contar a verdade pra polícia. Ele fica sem palavras. Quer dizer então que ela empurrou atrás de justiça. Essa é a ideia dela de justiça então. Ela responde justiça? Não é bem isso. A razão dela ter matado aquele cara é como se algo não batesse. Imagina você tá num trem e você começa a notar algo que mais ninguém além de você notou. Como se tivesse faltando um botão na camisa de alguém. Ou talvez eles até notaram, mas eles optaram por não enxergar isso. Igualzinho o botão que tá faltando na camisa do sensei. Isso não incomoda ele? Um botão fora do lugar.
Isso é algo que deveria ser consertado, né? E ela conserta a camisa do sensei, mas a cara dele está completamente em choque. Ele se senta e fala que não tá entendendo onde ela quer chegar. O que é certo, o que é errado, ele não tá sabendo de nada mais. Ele não sabe o que fazer com ela. Ele não tá entendendo nem os próprios sentimentos mais. Ela pergunta que talvez ela deveria ensinar pra ele. Ensinar o quê? Ela começa a erguer a mão em direção a ele. Mas antes disso, tem algo que ela gostaria de perguntar pro sensei. O que é aquilo ali? Já tinha no laboratório antes? O professor responde. Um frasco de um material, que ele vai usar na próxima aula. Ela vai em direção pra dar uma olhada. E então ela deixa o frasco cair. Ele cai no chão e está completamente vazio. Ela pergunta qual o problema. De repente ele ficou todo frustrado. Ela pensou que teria algo dentro do frasco, mas no final é só um frasco qualquer, né? E ela começa a reclamar do cheiro estranho. E ela começa a falar que já sentiu esse cheiro aí antes. Será que é ácido sulfúrico? Ele fala que é impossível, já que ácido sulfúrico não tem odor. Então será que ela cometeu um erro? Aparentemente, ela encontrou um negócio esquisito lá no jardim, frente ao laboratório. E ela também pensou que podia estar relacionado a isso de alguma forma, já que alguém tentou dissolver isso aqui com ácido sulfúrico. Putz, parece o nome de um gato, né? Talvez seja porque é de metal, aí o ácido sulfúrico não consegue, né? O Hattori Sensei, alguma coisa de errado? Ele responde que não. Ah, certo, certo. Ela fala que na última sexta, a Hattori tava ali, né? Trocando ideia com a Mukai. Aconteceu que ela viu os dois. A Mukai estava reclamando que o Sensei estava quieto sobre tudo. E pergunta sobre o que é. O cara que morreu era o mesmo que saía com a Tomugi. A Tomugi tava lá também. Quer dizer que o Sensei tá encobrindo ela. Aquela queda foi realmente um acidente. Ele pergunta o que ela tá tentando dizer. O que outra coisa poderia ter sido. Ela fala que de qualquer forma vai falar tudo pra polícia. Ele fala que não. É pra ela esperar. Ela responde que não é pra tocar ela. Ele é nojento e que vai reportar ele também por importunação sexual. Você cheira algo podre. Ela pergunta o que ele disse. Você cheira algo podre. Tomugi fala que não sabe o que aconteceu entre os dois. Será que pode ter sido isso? Ele matou a Mukai, não foi? O quê? Mas depois de matar ela, ele tinha que esconder o corpo, né? E é por isso que ele usou ácido sulfúrico. Como um professor de química, ele sabe tudo sobre química, né? Mas se ele de repente falhar, isso seria um problema. Então ele foi testar isso pra outro ser vivo, né? O que ele deveria usar? Parece que ele encontrou o que ele deveria usar. Esse professor é um maníaco. Ele fala pra Tomugi que isso é impossível. Nunca que ele faria algo desse tipo. Ainda mais uma pessoa normal como ele. Ela responde que realmente é difícil imaginar uma pessoa normal fazendo isso. Mas o sensei, ele tem uma recordação, né? O quê? Já que 10 anos atrás, ele já cometeu um crime. Ele matou uma estudante chamada Tomita, não matou?